Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre macros, como trabalhar com macros, para que serve, qual que é o recurso aí que o pessoal fala muito hoje em dia no mercado de trabalho, que é importante se trabalhar com macros. Então, antes de eu começar a mostrar a ideia aqui, pessoal, fazer as simulações, para que serve uma macro? Então, a macro nada mais é do que uma ferramenta que vai gravar algumas rotinas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, ao invés de eu ir lá todo dia, abrir a planilha, ter que ficar formatando, colocando logotipo, fazer toda essa parte, por que não criar uma macro que vai guardar o modelo padrão de todas as tabelas que eu for criar na minha empresa? Posso criar uma macro também que vai guardar uma fórmula. Posso criar uma macro que vai fazer uma ação de abrir uma planilha, de imprimir, de salvar. Então a gente pode trabalhar com uma macro para gravar a ação que eu quiser, né? É óbvio que tem duas formas. Eu tenho a macro gravada, que vai gravar as ações que eu posso fazer dentro do meu Excel. E também posso criar uma macro aí no caso, que é uma macro que serve para um sistema, que quando eu clico, ele executa, joga para a base de dados, então já é uma macro programada com VBA, que é o termo que a gente utiliza, né? Então, como que eu faço para criar uma macro? Então, eu trouxe aqui para vocês essa planilha chamada Loja de Carros. A primeira aba chama Menu Principal, que é onde eu vou construir os botões das minhas macros. Tem uma planilha pronta de vendas com todas as fórmulas. E tenho o relatório também, que é um resumo da minha tabela de vendas, tá? Então, qual que vai ser a ideia, pessoal? A ideia vai ser a gente criar um layout aqui básico para fazer uma macro, tá? Vou criar os botões, já pensar na ideia aqui de quais botões eu vou fazer nesse momento, para que quando eu clicar no botão vendas, ele vai redirecionar para planilha de vendas. E eu vou ter um botãozinho aqui voltar. Quando eu clicar, ele volta para cá. Vou ter uma macro também que vai para relatório. E aí, quando eu fizer um voltar, um botãozinho voltar, ele volta para o meu menu principal. Então, aqui vai ser criada uma macro que vai fazer a ação de ir até uma planilha e voltar para a planilha principal. Tudo bem? Então, como que a gente faz essa macro, pessoal? Primeiramente, vocês têm que dar uma olhadinha aí, né? Para ver se a aba desenvolvedor de vocês está ativada aí no Excel. Se ela não estiver ativada, vocês vão ter que ir lá no menu arquivo, opções, né? E aí nós temos aqui a parte do personalizar faixas de opções. E aí ele vai mostrar aqui no lado direito para vocês todos os menus do Excel. Provavelmente o desenvolvedor ele vai estar assim, ó, desmarcado. E aí vocês vão ticar, né, assinalar e dar um OK. E aí ele ativa a aba desenvolvedor aqui para vocês. Dentro dessa aba desenvolvedor, a gente pode gravar a macro, pode parar uma macro, certo? Posso vir aqui no inserir e gerar um botãozinho da macro, que é como eu vou ensinar para vocês, porque existem duas formas de se fazer uma macro. Então, posso gravar uma macro e executar ela por tecla de atalho. Como eu também posso gravar uma macro e puxar ela dentro de um botão. Quando eu clicar no botão, que ela vai executar. Então, eu vou mostrar essas duas formas para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer uma ação. Vou colocar para gravar uma macro. Que ela vai fazer a ação de sair dessa planilha que eu estou para ir na de vendas. É só isso que ela vai fazer. Então, como que a gente cria esse processo? Então, vou lá em gravar macro, né? Na aba desenvolvedor, gravar macro. E aí ele traz uma telinha aí para vocês. Nome da macro. Então, essa macro, pessoal, vocês podem dar qualquer nome para ela. Que nem macro formatação, macro botão, macro avançar. Colocando a ação que vocês gostariam de fazer. Então, já facilita também, tá? Na hora que for dar um nome para uma macro, a gente vai ter que colocar underline, né? Não posso dar espaço, não pode ter acentuação, tá? A gente só pode digitar a palavra tudo junto ou separada por underline. Espaços no meio do nome da macro não pode existir e nem acentuação também, que pode dar bug aí na hora de executar ela. Tudo bem? Então, no nosso caso aqui, eu vou chamar ela de macro underline 1. Esse vai ser o nome dela, tá?
E aí eu vou fazer com uma tecla de atalho para vocês verem, tá? Então aqui na tecla de atalho eu posso criar qualquer tecla. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque se eu colocar Ctrl Z, o que ela vai fazer? Ela vai, além de desfazer a planilha, ela vai executar a macro por cima. Então vai virar uma bagunça. Então legal a gente trabalhar com o Shift junto, ó. Então se eu pressionar o Shift agora, ó, apareceu aí para vocês, olha lá, Ctrl Shift A. E aí quando eu pressiono o Shift, aí ele mostra Shift A porque eu coloquei uma letra maiúscula. Então toda vez que eu for executar essa macro 1, eu vou ter que pressionar Ctrl Shift A para executar ela, tá? Uma ideia aqui também, aonde guardar a minha macro, né? Ela vem com 3 opções. Qual a opção que eu aconselho para vocês? Para sempre vocês guardarem a macro nesta pasta de trabalho de vocês, né? Ou seja, se eu tiver 20 planilhas, eu vou poder né, usar a minha macro dentro dessas 20 planilhas do meu arquivo, tá? Existem essas outras opções. Pasta de trabalho pessoal de macros, nova pasta de trabalho. Então, se eu usar na pasta de trabalho pessoal de macros, ela vai ficar guardada dentro de uma pasta dentro do Office do Excel. E dependendo do acesso que eu tiver na empresa, eu não vou ter acesso nessa pasta, porque ela está protegida por regras de segurança, tá? Então, o ideal é a gente trabalhar com esse recurso mesmo, que é esta pasta de trabalho, tá? Fiz isso, né? Venho aqui e ele pede a descrição. Então, o que é essa descrição? Para quando alguém for abrir sua planilha e for puxar quais macros tem dentro dela, ela vai poder olhar aqui o que essa macro faz. Eu posso colocar uma breve descrição. Então, aqui eu posso colocar assim, ó, que esta macro irá redirecionar, né? Irá redirecionar para a planilha de vendas. Essa macro irá redirecionar para a planilha de vendas. Essa é a explicação da minha macro, tá? Quando eu der o OK aqui, pessoal, o que acontece? Significa que a partir do momento que eu der o OK, ela vai começar a gravar tudo que a gente está fazendo. Então, se eu abrir uma tela, se eu abrir a internet, se eu abrir meu e-mail, se eu abrir o sistema com a macro rodando, ela grava toda essa ação. E aí fica ruim, porque na hora que a gente for executar essa macro depois, ela vai executar o Excel, vai abrir sistema, vai abrir e-mail, vai abrir internet e vai virar uma bagunça. Então a dica que eu dou é, na hora que gravar uma macro, vocês têm que ficar somente no Excel, do começo ao final, porque depois que eu terminar toda a ação que eu tenho que fazer na minha planilha, eu paro a gravação. Tudo bem? Então vou começar aqui, ó, vou dar um OK. Quando eu der um OK, ela, nesse momento ela começa a gravar, tá? Então qual que é a ação que eu vou fazer? Eu vou sair dessa planilha e só vou clicar aqui, ó. Cliquei. Estou mostrando para o Excel que ele vai fazer essa ação. Minha macro só vai gravar essa ação. Feito isso, eu vou parar a minha macro. Como que eu faço para parar a macro? Na aba desenvolvedor a gente tem um botãozinho parar a gravação. Ou eu posso vir nesse quadradinho aqui embaixo também, que significa parar uma gravação. Então eu vou clicar no parar a gravação. Parei de gravar minha macro. Ela gravou só essa ação de sair de uma planilha e ir para de vendas, tá? Fiz isso, volto aqui no meu menu principal, certo? E aí eu vou fazer a ação para vocês verem, né? Qual que é a ação que a gente usou com a tecla de atalho lá? Ctrl Shift A. Ah lá, quando eu fizer isso, executar essa combinação de teclas, ele redirecionou para minha planilha de vendas. Então significa que a minha macro está funcionando sem nenhum erro, tá perfeita. Então, Grazi, mas eu não quero ficar criando tecla de atalho. Eu também, pessoal, aconselho vocês a não ficar usando muito tecla de atalho, porque vai ter um momento que você vai esquecer, porque é tanta combinação de tecla que você não vai lembrar mais qual é qual, né? Ou você anota num caderno, num bloco de notas, as combinações de tecla e o que faz cada uma, ou o mais indicado é a gente criar botão, que é o que eu mais faço também no meu dia a dia. Então, eu vou criar um botão aqui que vai jogar a macro dentro. Como que eu faço isso? Então, dentro aqui da aba desenvolvedor, eu tenho um botão inserir. E aí nós temos os controles de formulário. Essa parte aqui de cima, pessoal, nós vamos ver na próxima aula, que vai ser uma aula só de formulário, que eu vou ensinar a trabalhar com todos esses botões. Na aula de hoje, como é uma aula só de macros, o capítulo de macros que a gente está vendo, então a gente vai usar só o primeiro, que é o botão de controle normal, tá? Então eu vou clicar nele
E na sequência eu tenho que desenhar. Então eu vou desenhar o meu botão, ó, pode ser qualquer tamanho, e solto. Quando eu soltar o botão, vai abrir essa tela para vocês, que vai aparecer todas as macros que estão salvas dentro desse arquivo. Então nesse momento eu só tenho a macro 1. Então eu clico na macro 1 para deixar ela selecionada e vou dar o OK. E aí ela vai aplicar a macro dentro desse botão. Observem que quando eu coloco o mouse em cima do botão, ó, ele vira esse cursorzinho de texto. Ó. Significa que eu posso apagar esse nome padrão que chama botão 1 e posso colocar assim, tabela de vendas, né? Ó. E aí clico para fora. Olha que interessante agora. Então eu já joguei minha macro para o botão. Quando eu jogo a macro para o botão e dou um nome nesse meu botão, eu vou vir com o meu mouse em cima, que legal, ele virou já uma macro, que está indicando que aqui tem uma ação. Então, quando eu clicar nela, olha que legal, ela redirecionou. Então, a ideia agora vai ser o quê? A gente criar uma macro, ela vai fazer a ação de sempre voltar para o menu principal, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu venho na minha planilha vendas, porque a ideia é que quando eu criar um botão aqui, executar o botão, ele vai me redirecionar para cá, para minha tela principal. Então, vou lá, né, vou colocar para gravar minha macro novamente. Posso dar o nome de macro underline 2 para ela, né, ou posso colocar macro underline 2 voltar, para eu saber que essa macro faz essa ação de voltar, tá? E na sequência, dou um OK. Não preciso descrever, porque já disse que é voltar, né? Tecla de atalho aqui não é obrigatório, a gente pode colocar, como eu vou usar botão, pessoal, eu nem preencho a tecla de atalho. Eu já coloco direto aqui para gravar, tá? Então, eu dou um OK, ela começou a gravar. Então, a ação que eu vou fazer é sair dessa planilha e vir para cá. Só isso. Gravei essa ação, para a gravação, certo? Agora, eu vou lá na minha planilha de vendas e vou puxar um botãozinho, certo? Onde eu vou pegar a macro 2. Dou um OK, olha lá, girou o botãozinho. E aí eu posso clicar em, né, no botão para poder apagar ele e na sequência digitar voltar. Olha lá, quando eu clicar nele, olha lá, voltou. Vou para a tabela de vendas, viu que eu tinha que ver? Volto para minha tela principal. Olha que interessante. E aí nós vamos fazer para a tabela relatório também. Então, eu vou novamente. Vou em macro. Chama aí de macro. Underline 3. Tá gravando. Começou a gravar. Eu faço a ação de vir para relatório. Veio até relatório? Para a minha gravação. Que a ação dela é só fazer isso. Ir até a planilha relatório. Na sequência, eu volto aqui no meu menu principal e vou criar o botãozinho aqui do lado, pegando a macro 3. Quando eu der um OK, vou digitar o nome aqui, que vai para relatório de vendas, certo? Posso dar o nome que eu quiser aqui. Clico para fora, quando eu for executar a macro, olha lá, foi para o meu relatório. E agora eu crio uma macro que vai fazer a ação de sair daqui e voltar sempre para o meu menu. Então, eu vou lá, né? Vou na minha macro, coloco para gravar, coloco como macro underline 4 voltar e dou um OK. Começou a gravar, faço a ação de voltar para o meu menu. Voltei para a gravação. Agora eu venho aqui no meu relatório, passo o botãozinho, certo? Puxo a macro underline 4 voltar e aí eu dou um nomezinho aqui de voltar para o meu botão, tá? Caso aconteça igual o meu, ó, que deu um bugzinho aqui, eu venho com o botão direito em cima do meu botão e vou em editar texto, ó, consigo retomar e colocar a palavra que eu quero, tá? Então eu clico aqui com o botãozinho lá, voltou para a principal. E aí, pessoal, isso funcionaria para qualquer outra planilha que eu tivesse aqui. Então, normalmente o meu menu principal é aquela área onde eu vou formatar minha tabela, certo? Aonde eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, vou dar o nome de cadastro ou o nome da empresa, um exemplo, Senac
Senac Jundiaí. Certo? E aí eu posso formatar, ó. Posso colocar uma formatação, né? Posso quebrar o texto, posso centralizar ele. Aí eu posso fazer a formatação que eu quiser, ó, certo? Posso colocar uma borda estilizada. Posso fazer como se fosse um relatório aqui, ó, onde eu puxo uma bordinha também para ficar com uma carinha de relatório, né? Posso puxar um logotipo para cá, né? Então, se eu tiver o logotipo do Senac ou qualquer outra empresa, eu posso jogar para cá, ó. Vou pegar o logotipo para vocês verem. Tá? Ah, ele jogou para cá, ó. E aí eu vou formatando, né? Coloco ela onde eu quero, o logotipo do Senac, né? Posso colocar aqui no cantinho, né? Como posso colocar aqui também. Ah, Grazi, eu não gostei da borda, eu vou tirar essa borda. É só selecionar e colocar como sem borda. Jogo meu logotipo aqui primeiro, que eu quero deixar ele aqui no cantinho, ou aqui. Aí é com vocês, tá, pessoal? E aí eu crio a borda. Né? Tudo aqui é questão de ajuste, né? Vocês vão ajustando. Posso jogar um efeito também na imagem, aqui na aba formatar, ó, jogar um efeito diferenciado, ó, com sombra, um efeitinho 3D, né? Com uma sombra bem de leve, ó, fica bem legal. Então dá pra gente personalizar, né? E aí ele fica com uma carinha de uma tela, ó lá, de sistema mesmo. Quando eu clicar, ele vai para minha planilha, volto. Quando eu clico no relatório, ele volta normalmente. Então, esse vídeo aqui, pessoal, foi só para ensinar para vocês a como criar uma macro que faz um redirecionamento e volta para uma outra planilha, tá? Então, essa é a primeira parte aí da criação da nossa macro. Tudo bem?